Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados que já se encontram junto a nós, para também aproveitar das palavras do Evangelho desta noite, que vem nos trazer vida, esperança, força, fé e coragem. Desde que entramos ao portão de entrada, já estamos sendo beneficiados. Já estamos sendo acolhidos pelos nossos irmãos espirituais, assim como diz a nossa irmã Cecília, em todas as palestras também. Já somos cuidados, já estamos sendo tratados, medicados e recebendo benefícios que nem imaginamos. E também é muito importante a nossa presença física numa palestra pública, porque recebemos tantas graças, tantas bênçãos, o tratamento que recebemos dos irmãos espirituais, o benefício do passe, a água fluidificada, tudo um conjunto que vem nos beneficiar. Eu convido aos irmãos, a todos aqueles que puderem participar de uma palestra pública fisicamente, vocês vão saber a diferença dos benefícios que são recebidos. Não que ao escutar uma palestra pública, através de um vídeo ou de outras formas de comunicação, não sejam também beneficiados, mas a nossa presença é fundamental para que possamos sentir em nós e levarmos para os nossos lares esses benefícios que viemos buscar, porque nos locomovemos. Nós tivemos a atitude de largar o nosso estado de acomodação, largar o nosso lar, festas, algum compromisso, para vir ao encontro de Jesus e a esses irmãos tão maravilhosos que trabalham na seara do nosso Mestre para nos ajudar. E assim, então, eu convido a todos a fecharem os seus olhos para que possamos fazer a prece de início. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos encontramos junto de Ti, para recebermos através do Seu Evangelho, através das bênçãos espirituais e os benefícios, a paz, a Tua luz em nossos corações. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações hoje, para recolhermos as palavras e o entendimento da sua doutrina, dos seus conhecimentos, dos ensinos, daquilo que podemos fazer de melhor em nossas vidas. Que o Senhor possa nos acompanhar durante toda essa trajetória e que possamos, através desta palestra, Senhor, recebermos em nosso coração a paz, a sua luz e os benefícios desse encontro. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos a palestra desta noite. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje a palestra, ela se refere à fé, principalmente à fé paralisada. O que seria uma fé paralisada? Vamos começar dizendo o que é a fé. A fé paralisada é uma fé que existe, mas não se manifesta em ações concretas, mas ela está lá. É como acreditar em algo, mas não agir com base na crença. Ter o conhecimento cristão, o conhecimento espiritual, conhecimento de todas as coisas, mas não agimos em nosso coração e em nosso comportamento, conforme aquilo que aprendemos. Muitas vezes, por medo, por limitações, por insegurança, por baixa autoestima ou descrença de si mesmo. Sendo que a fé
ativa, a fé é perseverante. A fé é uma luta diária com todos os bloqueios, com todos os desafios que encontramos em nossa vida. É acreditar, é ter a certeza que Deus está conosco, independente das nossas dificuldades. Muitas vezes nos encontramos em situações na vida que nos fraquejamos. Vamos nos tornando pessoas descrentes, porque talvez algumas coisas que queríamos que acontecesse conforme a nossa vontade não aconteceram. Muitos de nós dizemos, mas eu me dedico, eu faço a caridade, eu faço o bem, eu amo o próximo. Mas o que nós estamos expondo fisicamente é o que nós sentimos internamente? Pois Deus nos olha aí, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. E muitas vezes os nossos sentimentos não batem com aquilo que fazemos. E daí vamos nos tornando pessoas tristes, pessoas depressivas, angustiadas. E vamos nos aprofundando tanto nessa descrença, até de nós mesmos, que começamos a adoecer. Começamos a trazer para o nosso campo físico doenças espirituais. E já começamos a paralisar. Já não queremos mais ter a mesma atividade, não queremos mais sair de casa, não temos fé que somos capazes de criar, de fazer, porque desacreditamos. Deixamos esse pessimismo, essas angústias tomarem conta e nós vamos ficando parados. Não temos mais vontade de procurar um estudo, não temos mais vontade de procurar uma casa espírita, desacreditamos da vida do ser humano e de Deus. A fé está lá, mas nós apagamos, nós a escondemos, porque não queremos acreditar que podemos reagir contra tudo isso. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, ele foi o maior exemplo de fé e de confiança em Deus. E ele, por ser Jesus, não deixou de passar pelas privações, não deixou de passar pelos desafios. Ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi desacreditado, foi humilhado, mas nunca negou a crença no Pai. E dizia várias vezes, eu e o Pai somos um, que seja feita a vontade do meu Pai, assim na terra como nos céus. Jesus de forma alguma transpareceu que desacreditava, porque a confiança no Pai é o que ele veio nos exemplificar. Nós temos que ter essa força. A fé é essa força que nasce de dentro de nós, que precisa ser regada todos os dias de nossas vidas, independente da situação que nós vivemos, seja uma enfermidade na família, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um emprego, doenças gravíssimas, ou até uma fase terminal, porque há pessoas que mesmo no leito de morte estão glorificando a Deus e agradecendo, não deixando de nos esquecer nos tempos cristãos lá atrás, nas arenas de Roma. A fé dos cristãos era tão grande que até hoje, citada na Bíblia, no Evangelho, em todas as religiões, eles provavam a sua fé em Deus, cantando hinos
quando estavam sendo levados para serem devorados pelos leões. Será que nós temos esta fé? Hoje não precisamos passar por isso. Não vamos ser condenados a ir às arenas. Mas o que estamos fazendo da nossa fé? Qual é o testemunho que nós damos? Sendo que estudamos, temos conhecimentos através da doutrina espírita, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o conhecimento. Sabemos o que é a lei da causa e efeito, as leis divinas. O que está errado? Paramos para pensar que às vezes nós reclamamos muito, nós desacreditamos muito com todo esse material que nós temos à nossa mão. Porque Deus é misericordioso, Ele nos ama tanto, que Ele nos deu tanto material para ser usado, para que nós pudéssemos continuar em pé e com coragem e seguir o nosso caminho, que nós não aproveitamos nada. De certa feita eu fiquei pensando, de repente, se a gente fosse obrigado a voltar lá no tempo das arenas e falar assim, agora vocês podem usar a sua fé, como vocês usam hoje, será que nós íamos cantando lá dentro? Não. Mas nós não chegaríamos nem no portão. Então, eu admiro esses cristãos maravilhosos, homens e mulheres cheios de uma fé viva e ardente no coração, que é essa fé que nós tínhamos lá no passado, nós vivemos lá também e conhecemos Jesus. Jesus é nosso velho amigo há muito tempo, amado por nós em nossos corações. E o que fazemos? Estamos paralisados ou estamos ativos? O medo nos destrói. O medo é a falta de confiança em Deus. Como podemos falar, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, no seu santo evangelho, sigo uma doutrina dos Espíritos, e o que fazemos disso tudo que aprendemos e acreditamos? Como testemunhamos esse Deus misericordioso que rege todas as coisas? O que fazemos nesse instante quando é pedido um testemunho numa aflição da vida, aonde devemos estar de cara a cara com os nossos desafios? Tem uma passagem que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, do paralítico de Cafarnaum. Naquele tempo, Jesus estava pregando na casa de Simão Pedro. Ali era um ponto de referência para que Jesus e seus discípulos se reunissem para os ensinamentos, curas, todas as necessidades das pessoas que o procuravam. E havia ali um paralítico, e ele ansiava muito que Jesus o curasse, mas por ser um paralítico, ele não conseguiria se locomover sozinho e passar diante daquela multidão todinha para chegar até Jesus, onde ele estava ali dentro da casa de Simão Pedro, porque era muita gente, um aglomerado, uma multidão muito grande. Mas o que me chamou a atenção é que esse paralítico, sem poder se locomover, ele tinha uma fé tão grande, tinha uma fé tão ardente, que ele tinha certeza que iria chegar até Jesus. E vieram ao seu encontro 4 amigos, dispostos a lhe ajudar, com esperança. Mas eles notaram que seria impossível passar por aquela multidão. Mas mesmo assim eles não desistiram. Eles acharam uma forma
impossível, que ninguém naquele momento talvez tentaria. Pegaram seu amigo paralítico, colocaram nas costas, e já que não dá para passar pela multidão, vamos subir no telhado da casa. Mas você vai receber a cura e você vai ser curado, porque nós temos fé e nós vamos chegar até Jesus. Nesse momento me chama a atenção quanta multidão de dificuldades nós encontramos em nossa vida. Quais são essas multidões de dificuldade? Eu não vou atravessar para o outro lado da cidade, tá difícil, o metrô está muito cheio, está chovendo, eu não consigo chegar até lá, aquela pessoa precisa de mim, mas hoje não vai dar, hoje eu não consigo. Qual a dificuldade que encontramos quando estamos enfermos? Eu acho que eu tenho que ficar com essa enfermidade mesmo. É minha culpa, eu tenho que pagar meus pecados. Eu vou morrer assim. Por que essa dificuldade de descrer? Por que não acreditar? Eu sou o Filho de Deus. Sei que estou nessa terra, reencarnei e preciso resgatar os meus débitos. Mas nós não sabemos o nosso merecimento. Essa é uma prova de fé. É a prova da nossa fé. Porque muitas vezes temos merecimento, sim. Jesus disse: bata e vos abrirá. Pede e receberás. Ele disse: peça para mim. Quer entrar? Bata na porta, que eu vou abrir. Eu, Jesus, vou fazer isso. Mas nós não fazemos. Nós sabemos, ouvimos e não fazemos, não pedimos. E Jesus, Ele nos ama tanto que Ele nos respeita. Mas se batermos na porta com muito amor, ela vai se abrir. Se pedirmos com fé, acreditando de todo o coração, podemos receber. Mas muitas vezes não da forma que acreditamos receber. Porque muitas vezes o nosso corpo físico está enfermo, mas muitas vezes é nossa alma que precisa ser curada. A nossa enfermidade maior está dentro de nós. Às vezes nosso corpo não é curado, porque se não se curar a alma, o corpo não se curará. E muitas vezes estamos sendo curados em nossas almas, em nossos sentimentos, em nossas angústias. Recebemos essa cura, mas como o corpo não foi curado, desacreditamos que Jesus nos tocou quando pedimos. É uma fé fraca que nós não cultivamos. É acreditar, meus irmãos, de verdade. É ter esse sentimento de confiança em nosso Pai. Ele é todo amor e bondade e Ele não deixa nenhum filho sem ser atendido. Mas devemos ter essa compreensão de como Jesus está nos atendendo. É tudo conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus. Quando subiram no telhado com o paralítico, abriram um buraco no telhado, tiraram ali as telhas, as palhas, como era no tempo, e lentamente foram descendo
o irmão paralítico. E eles desceram, vai, e ele, me desce, porque Jesus vai me curar hoje. Eu creio que ele vai me curar, porque ele tinha essa esperança. Jesus, ao olhar aquele buraco no teto e olhar aquele irmão descendo, pela ajuda e a fé daqueles 4 amigos, Jesus os observava lentamente, silenciosamente, e disse a ele: meu filho, levanta-te e anda, e pega a tua maca. E ele levantou, porque ele acreditou, Jesus me mandou levantar. Ele creu na palavra, que ela era a palavra de Jesus. Levanta e anda. Não tenha dúvida em seus corações. Não tenham medo, tenham coragem. A vida é feita de vários desafios, de uma multidão que se põe à nossa frente. Mas temos que ter a esperança, discernimento e atitudes para sairmos da situação, porque devemos fazer a nossa parte. Jesus vai nos ajudar, mas ele fala: faça a tua parte e eu te ajudarei. A fé, ela é um movimento. Ela tem que ser nutrida, fortalecida. A partir do momento que decidimos dar o primeiro passo, a nossa vida muda. Tudo muda. O nosso destino, o nosso futuro, porque tivemos uma decisão, tivemos confiança, esperança. Não importa quanto tempo vai demorar o que esperamos, nós devemos acreditar que isto vai acontecer, porque é da vontade de Deus que sejamos curados, que sejamos libertos, que sejamos transformados, para que nós pudéssemos progredir, evoluir. Essa perseverança e a fé dos amigos do paralítico, ela acaba sendo um exemplo de superação. Exatamente o que devemos fazer: superar as nossas dificuldades. Imagina só, se esse paralítico fosse ver a dificuldade daquela multidão. Olha como o cenário mudaria. Não ando, estou numa maca, sou paralítico, não consigo chegar até lá, não passo por essa multidão, eu vou ficar aqui mesmo. Ele seria curado? Ele receberia essa ajuda? O que fez esses amigos chegarem até ele? A fé que ele teve, que ele ia receber o que ele pediu. Quando nos ligamos a Deus, quando nos ligamos à divindade de Deus, com toda a nossa força e nosso coração, tudo se move ao nosso encontro. O cenário se modifica, tudo vem nos proporcionar para que sejamos atendidos. E ele recebeu a visita dos 4 amigos para ajudá-lo. Então não devemos ter dúvida que batemos e receberemos. Outra passagem que me deixa muito emotiva também, que já foi relatada numa palestra pela nossa irmã Andréia, sobre a mulher hemorrágica. Ela ficou 12 anos com uma hemorragia intensa, gastou muito dinheiro com muitos médicos e não tinha resultado. E passou muito tempo com esse problema de enfermidade.
Quando ela soube que Jesus estava operando curas das enfermidades, estava ali naquela cidade, ela não pensou duas vezes. Só que naquele tempo, uma mulher que tivesse hemorragia, ela era considerada impura. Ela não poderia ficar no meio das pessoas e nem tocar ninguém. Poderia até ser morta por isso. Olha a situação dessa mulher. Qual o desafio dela? Qual é essa multidão que estava na sua frente? A impossibilidade de chegar até Jesus por ser impura, das pessoas a reconhecerem e ela poderia ser apedrejada, morta no meio da multidão, ou por ser impura ela poderia não ser curada, porque aquilo era um castigo dela, ela deveria viver daquela forma, mas ela saiu, ela se locomoveu e deu o primeiro passo. Ela falou: pode ter impossibilidades de eu chegar perto de Jesus, porque eu posso ser reconhecida, mas se eu tocar em suas vestes, nem que for num pedacinho das suas vestes, eu serei curada. O que movimentou essa mulher, o que deu esperança a ela e a coragem de superar essa multidão de desafios, foi a sua fé. E no meio da multidão ali, toda coberta, ela falou: meu Deus, eu vou tocar em Jesus e sei que eu vou ser curada. Com muito medo, ela tinha muito medo, mas o desejo que ela tinha era maior do que seu medo. A fé que ela carregava dentro do seu coração fazia com que ela chegasse até Jesus, enfrentando todos aqueles desafios, impedimentos e se superando. E quando ela tocou em Jesus, que Jesus sentiu que saiu virtudes dele, ele perguntou: quem me tocou? Ela ficou em desespero, porque quando ela tocou Jesus, no mesmo instante, encerrou a hemorragia. Ela ficou curada. Imagina aquela mulher com medo, feliz, querendo gritar que foi curada, com aquela multidão em volta dela, ainda Jesus falando: quem me tocou? Quem me tocou? E ela sabia que ele falava diretamente a ela, porque a voz de Jesus soou no coração dela. E ela não resistiu. Fui eu, Senhor. Foi eu que te toquei. E essa humildade que essa mulher carregava e essa fé trouxeram a ela a cura de tantos anos de sofrimento. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé. Todos nós, meus irmãos, podemos ter essa fé. Todos nós. Porque ela é um dom de Deus. Que seríamos nós, seres humanos, na face da terra, se não tivéssemos fé, coragem, esperança? Por isso, não devemos ficar paralisados. Não devemos sufocar essa semente divina que germina dentro de nós. Devemos regá-la todo dia com as nossas ações, nos movimentarmos em fazer a caridade e acreditar no bem pelo bem, amar o próximo, não cometermos males alguns, porque sabemos das leis de Deus, a lei da ação e reação. Sabemos porque reencarnamos, viemos resgatar os nossos débitos, mas precisamos entender que hoje somos melhores do que fomos ontem.
Devemos nos esforçar para não deixar a angústia, a tristeza, a depressão tomar conta de nós. Não é isso. Nós somos saudáveis. Todos nós somos saudáveis. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso devemos cultivar esta fé. Não deixar que esses sentimentos se transformem em doenças físicas. Porque vamos nos paralisando de uma forma que quando percebemos estamos enfermos, paralisados. E não é assim que queremos viver, não é, meus irmãos? Porque temos essa bênção divina, temos a nossa fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas vocês já viram como que é a árvore do grãozinho de mostarda? É uma árvore gigantesca, que devemos dobrar até o corpo para olhar o tamanho tremendo dessa árvore. E é assim que se desenvolve a nossa fé. Então, meus amigos, vamos nos lembrar que temos a nossa fé, que podemos bater para a porta se abrir, podemos pedir para ser atendidos, não esquecendo que muitas vezes, mesmo que a cura não seja física, a nossa cura é a da alma. E estando com Jesus em nossos corações, acreditando, recebendo o seu Evangelho em nossos corações e acolhendo com amor, todos nós venceremos o mundo como Jesus venceu. E assim, agradeço mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos. Não esquecendo que quando fazemos uma palestra, como a nossa irmã Cecília diz, somos os primeiros a aprender. É para nós, em primeiro lugar. Então, eu peço a Jesus que me fortaleça a minha fé cada vez mais. Que eu possa enfrentar essas multidões de desafios, fazendo bem para o meu próximo, deixando alguém mais feliz quando se encontrar comigo e sabendo que Jesus sempre nos atenderá. Convido a todos a fecharem os seus olhos para encerrarmos a palestra dessa noite. E assim, Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela mensagem do seu Evangelho. Que possamos carregar em nossos corações essas palavras, Pai. Que possamos, Senhor, fortalecer a nossa fé a cada dia, com esperança, com coragem, como o paralítico de Cafarnaum, como a mulher hemorrágica, que tanto exemplos nos deram, que possamos nos superar, Senhor, cada vez mais. Que seu amor se derrame sobre nós, trazendo a sua luz e a sua paz. E assim, Senhor, direcionamos ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. E livrai-nos de todos os males. E o maior deles é ficar afastado de ti, Senhor, e de teus santos ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus.